Qual foi a coisa mais inteligente que você já viu alguém fazer? Na minha escola, todo mundo sabia que um cara chamado Luiz era traficante. Ele nem tentava esconder. E praticamente toda a escola também sabia que a polícia o parava só por existir. Sempre que algo relacionado a drogas acontecia, ele era o primeiro a ser revistado. Mas por algum motivo, nunca encontravam nada com ele. Cortavam o cadeado do armário dele quase toda semana, tentando achar algum esconderijo, mas nada. Uma vez, surgiu um boato de que ele escondia as coisas em um armário não designado a ninguém. O diretor então mandou cortar todos os cadeados da escola e vasculhar cada armário. Mesmo assim, nada. Luiz achava tudo isso hilário. E a administração escolar não fazia ideia do que fazer. Toda vez que pegavam um aluno com alguma coisa, o aluno dizia: "Eu comprei isso com o Luiz." E o próprio Luiz incentivava que dissessem isso. Eles o revistavam todos os dias e ele deixava. Chegavam até a levar policiais para vasculhar o carro dele. E ele ria enquanto nada era encontrado. Luiz estava enlouquecendo o diretor e a polícia, até que finalmente eles acharam que tinham descoberto tudo. Durante as férias de Natal, o filho do diretor pediu para o pai um tênis com um compartimento secreto escondido. Foi aí que o diretor ligou os pontos. No primeiro dia de aula após as férias, assim que tocou o sinal, Luiz foi chamado à diretoria. O diretor pediu para ele tirar os sapatos. E, de fato, havia compartimentos secretos dentro deles. Mas, novamente, não havia nada escondido lá. Luiz, com certeza, estava se divertindo muito com tudo aquilo. E o diretor, frustrado, não sabia mais o que fazer. Eu nunca fui muito próximo de Luiz, mas sempre fui fascinado por ele. Era impossível não ficar curioso com a facilidade com que ele enganava todo mundo. Ele tinha uma calma quase provocadora. Parecia que nada no mundo podia abalar aquele cara. E o mais intrigante, ele estava sempre um passo à frente. A escola inteira sabia o que ele fazia, mas ninguém conseguia provar nada. Era como se ele tivesse criado um jogo, e todos, o diretor, os professores, até a polícia, fossem apenas peças no tabuleiro que ele controlava. Depois daquele episódio dos armários, comecei a prestar mais atenção. Como ele conseguia esconder tudo? Luiz não era discreto. Ria na cara de quem o acusava e ainda incentivava os outros a apontarem para ele. Mesmo assim, nunca dava errado. Era como se tivesse um escudo invisível. O ponto de virada veio alguns meses depois. Um dia perdi o ônibus e fiquei esperando uma carona do lado de fora da escola. O campus estava quase vazio, o sol já começando a se pôr. Foi quando vi o zelador, o Sr. Raul, saindo do prédio da administração com uma pequena sacola na mão. Não teria chamado atenção. Se Luiz não tivesse passado por ali segundos depois, andando na direção oposta, agindo como se nada tivesse acontecido. Aquele pequeno detalhe ficou preso na minha cabeça. Nunca tinha pensado no zelador como parte desse quebra-cabeça. Mas, de repente, tudo parecia mais suspeito. Comecei a observar. Luiz tinha uma rotina aparentemente comum. Pegava o ônibus escolar toda manhã, jogava futebol nos intervalos e nunca parecia se importar com as aulas. Mas havia algo em seu comportamento estranho. Às vezes ele ficava no ônibus por alguns minutos depois de todo mundo descer. Sentava-se sempre no mesmo lugar, no fundo, e de vez em quando deixava a mochila lá por um instante antes de ir embora. A sensação de que algo estava acontecendo bem diante de todos só crescia. Então, um dia, resolvi testar minha teoria. Esperei o ônibus esvaziar. Fui até o assento de Luiz e passei a mão por baixo do banco. Senti uma estrutura colada com fita adesiva. Um compartimento improvisado. Estava vazio naquele momento, mas claramente era usado para esconder algo. Meu coração disparou. Luiz realmente era um gênio, mas ainda havia uma pergunta. Como ele tirava o material da escola? Foi aí que comecei a prestar atenção em Raul, o zelador. Ele estava sempre por perto, mas ninguém o notava. Um homem mais velho, que trabalhava ali há décadas. Tinha acesso a tudo, e ninguém desconfiava dele. De repente, tudo fez sentido. Luiz tinha encontrado o cúmplice perfeito. O zelador era a última pessoa que alguém suspeitaria. Nas semanas seguintes, montei o quebra-cabeça. Todas as manhãs, Luiz deixava algo naquele compartimento do ônibus. À noite, Raul o recolhia. Mas aqui vem a parte genial. Raul não levava nada para casa. Ele escondia tudo em um compartimento falso dentro da sala do diretor. Era absolutamente brilhante. Quem, em sã consciência, procuraria drogas no escritório do próprio diretor que estava tentando pegá-lo? Quando percebi a verdade, fiquei chocado. Luiz tinha criado um sistema tão elaborado, tão bem executado, que parecia impossível de desmontar. Usava a obsessão do diretor em prendê-lo como distração,
mantendo todos focados nele enquanto a operação real acontecia bem debaixo do nariz de todo mundo. E o melhor, ou pior, de tudo. Ele fazia tudo isso com uma calma impressionante, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Nunca contei a ninguém o que descobri. Parte de mim achava tudo fascinante demais para estragar. Outra parte sabia que abrir a boca podia me colocar em perigo. Luiz não era apenas inteligente. Ele era perigoso. Parecia alguém que nunca perdia. Mas eu não conseguia parar de pensar. Como ele bolou tudo isso? Será que havia mais gente envolvida? Raul fazia isso só pelo dinheiro? Minha curiosidade só crescia. Sabia que, em algum momento, teria que confrontar Luiz. Ele era um mistério que eu precisava decifrar. Algumas semanas depois, durante o almoço, decidi falar com ele. Ele estava sentado nas arquibancadas, rindo com os amigos. Esperei até todos irem embora, com o coração acelerado, e me aproximei. Luiz, eu preciso falar com você, disse, tentando soar confiante. Ele me olhou, ainda sorrindo, e fez um gesto para eu continuar. Eu sei da operação, sussurrei. Sei do compartimento no ônibus. E do Raul. Tenho que admitir, é genial. Ninguém jamais suspeitaria. Por um instante, o sorriso dele sumiu. Ele me encarou com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Achei que tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Então, de repente, ele começou a rir. Mas não foi uma risada amigável. Era alta, debochada, ecoando pelo campo. Você acha que sabe de alguma coisa? Disse entre risadas. Engraçado, mas é melhor cuidar da sua vida. Ele me deu um tapinha no ombro e foi embora, ainda rindo. Fiquei ali parado, humilhado e confuso. Talvez eu tivesse entendido tudo errado. Ou talvez ele estivesse apenas tentando me despistar. Algumas horas depois, um garoto que eu mal conhecia se aproximou e disse: Luiz quer te ver no banheiro do segundo andar. Disse que é importante. Hesitei. Tudo em mim gritava para não ir, mas a curiosidade venceu. Quando cheguei, o banheiro estava vazio. Antes que eu pudesse sair, a porta bateu atrás de mim. Era Raul. Mas não o mesmo homem calmo de sempre. Seu rosto estava diferente. Duro, cruel, calculado. Os olhos, frios e penetrantes. Ele se aproximou e eu recuei até encostar na pia. Eu sei o que você está pensando, disse com a voz baixa e ameaçadora. E vou te dar um conselho. Fique quieto. Fique longe. Você não faz ideia de com quem está lidando. Eu só estava curioso, murmurei, tentando me explicar. A curiosidade pode ser perigosa, respondeu com um sorriso sem humor. Se não mantiver a boca fechada, drogas vão aparecer no seu armário. E você sabe o que acontece depois, não sabe? Prisão. Vergonha. Fim da sua vida. Um frio percorreu minha espinha, mas então, algo dentro de mim se revoltou. E se você continuar me ameaçando? Respondi, com a voz trêmula. Eu vou direto ao diretor. Conto tudo. O ônibus, o esconderijo, tudo. Raul me olhou, mas não parecia preocupado. Deu um sorriso de desprezo. Você acha que o Luiz está no comando disso, não é? Disse quase rindo. E naquele momento, tudo fez sentido. Luiz não era o cérebro. Era o disfarce. Raul era o verdadeiro gênio. O manipulador invisível que usava o garoto carismático como distração. Ele se virou para sair, mas antes disse calmamente. Você não vai dizer uma palavra. Ninguém acreditaria em você. Eu trabalho aqui há anos. Todos confiam em mim. Você é só um garoto curioso que não sabe a hora de parar. E saiu, como se nada tivesse acontecido. Dias depois, 2 policiais apareceram na escola. Foram direto à sala do diretor e saíram de lá com sacos de evidências. A notícia se espalhou como fogo. O diretor tinha sido preso por posse de drogas. Ninguém conseguia acreditar. O homem mais respeitado da escola, preso? O clima era de confusão e pânico. Mas eu sabia a verdade. Raul tinha feito isso. Por quê? Vingança? Desvio de atenção? No dia seguinte, encontrei um bilhete no meu armário. Se eu posso fazer isso com o diretor, imagine o que posso fazer com você. Meu sangue gelou. A partir daquele dia, fiquei em silêncio. Fingi que nada sabia. Evitei Raul, evitei Luiz. Terminei o ano sem chamar atenção. Quando finalmente me formei, saí daquela cidade e nunca mais olhei para trás. Isso aconteceu nos anos 90. Não sei se Raul ainda está vivo. Mas uma coisa eu sei. Ele foi a pessoa mais inteligente e perigosa que já conheci. Um verdadeiro mestre da invisibilidade. E no fim, ninguém jamais o pegou.